fazer algum tipo de comentário sobre, vocês podem me interromper. E como eu disse, né, nós vamos falar sobre trabalho, carreira e vida, e é um questionamento. Esse nosso bate-papo hoje, essa nossa tarde, vai falar um pouco sobre isso, né? Quem somos nós? Quando eu pergunto quem é você, se você pode ser eu, pode ser você, pode ser a Cris, quem é você rumo à profissão escolhida, a profissão que você decidiu trilhar nesse caminho agora na faculdade, e depois, né, onde você vai vivenciar praticamente um terço da sua vida trabalhando sobre. E aí eu começo com uma apresentação, mas que não deixa de ser uma reflexão. Quem sou eu? Né? Quando a gente pergunta assim, quem é você? No meu caso, essa resposta é uma resposta que perpassa diversos universos. Né? Eu sou Michele Godoy, psicóloga, formada aí pelo FSJ, eu sou a Michele Godoy, professora, coordenadora, né? Hoje estou na coordenação do curso de psicologia do Centro Universitário de Lavras. A minha área, enquanto formação, é a área da psicologia organizacional e do trabalho, então é um universo onde eu já estou acostumada e habituada a trabalhar. E exatamente por isso eu acho interessante a gente falar sobre carreira, porque estando em empresas, trabalhando com empresas, eu consigo ver esse caminho, né, a tendência que a gestão de pessoas tem tomado nos últimos anos e qual o mundo que nos espera depois da formatura, nesse novo mercado de trabalho, nesse novo normal pós-pandemia. Eu sou também a Michele Godoy, palestrante, que gosta muito, tem uma paixão por atuar dentro da área de gestão, dentro da área de lideranças, desenvolvimento de líderes. Eu hoje atuo com empresas de médio e grande porte, no sentido de desenvolver novas lideranças para os desafios que por aí estão, né? Meu último trabalho, que inclusive está sendo concluído agora nesse mês, é junto aos líderes da empresa Expresso Nepomuceno, então tenho feito um trabalho lá de desenvolvimento de líderes muito bacana, que tem me aberto novos horizontes e novas possibilidades dentro da minha área de atuação. Além disso, eu também sou Michele cantora. A música, para mim, é algo que conversa comigo, dialoga comigo desde sempre. Eu não faço nenhum esforço cognitivo para cantar, também nunca estudei música, mas canto profissionalmente desde os meus, sei lá, 13 anos. Então, tem uma dupla chamada William e Michele, a gente continua, não agora na pandemia, né, mas os shows estão retomando aí a partir desse mês de setembro, com todos os protocolos de segurança. Estive no Raul Gil em 2019, antes da pandemia, participei de um programa de calouros lá, foi muito bom, muito bacana, sempre uma experiência nova. E também sou Michele estudante, faço doutorado na UFSJ também, na área da psicologia, trabalho com habilidades sociais, com perspectivas empreendedoras, eu acho então que tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com a nossa palestra de hoje. Mas não sei se vocês repararam aqui, eu queria fazer essa pergunta, vocês podem ir colocando aí no chat, né? Deixa eu ver. Aliás, deixa eu conseguir ver se eu consigo visualizar a sala de alguma forma. Não vai dar para eu ver, não. O que vocês vão responder aí? Que eu queria que vocês me respondessem, dá sim. Se eu fizer assim, eu consigo ver. Quando eu faço essa apresentação dessa forma, o que todas elas remetem? Né, quando eu me apresento como psicóloga, quando eu me apresento como palestrante, quando eu me apresento como professora, como coordenadora, estudante, cantora, o que essas apresentações remete a vocês? O que faz lembrar? Todas elas falam sobre o quê? Mesmo fazendo coisas pontuais, diferentes, tá tudo falando sobre o quê? Quem arrisca a dizer aí no chat? Sobre a formação profissional? Boa, Rafael. Tudo tem a ver com trabalho, né? Tudo tem a ver com trabalho. E hoje em dia, eu não sei se vocês já repararam, mas quando você vai conhecer alguém, que você está na balada lá, você está lá tranquilamente, qual a primeira pergunta que as pessoas fazem? Pode ser ali o paquera da noite. O que a pessoa vai te perguntar? A primeira pergunta que vem à mente, quando você conhece uma pessoa nova. A Débora está O colocando que aqui. você faz da vida? Exatamente, carreira. O que você faz da vida? Então, olha que interessante, né? A gente muitas vezes, aquilo que a gente faz. A gente se identifica por meio do trabalho, o trabalho ele perpassa a vida da gente, que quando a gente não está trabalhando, e essa é uma questão que eu pontuo muito lá na disciplina de psicologia organizacional e do trabalho, parece que quando a gente não está trabalhando, a gente está cometendo algum pecado. As pessoas, elas
elas sempre precisam de uma identificação, ou que olhe para a gente, identifique a gente por meio de alguma atividade profissional. Quando a gente não está nesse caminho, parece que a gente está deslocado. Mas a gente não é só isso, né? A gente não é só o trabalho, a gente não é só a carreira que a gente escolhe, apesar dela ser muito importante, porque ela vai dizer para mim se eu estou bem ou estou mal, porque vai que eu escolho uma carreira que eu não me encaixo nela, que eu não me enquadro nela, que eu não me identifico nela, isso vai me causar um sofrimento mais tarde. De certa forma, isso vai trazer impactos para a minha vida. Então, quanto mais eu estiver alinhado entre aquilo que eu sou e aquilo que eu faço, mais feliz eu posso ser no meu trabalho, independente de que trabalho for. Então, esse é o meu universo profissional. Mas a Michelle também tem outras esferas de vida onde ela se posiciona, outros papéis sociais que ela desempenha. Então, eu sou a Michelle amiga, eu sou a Michelle filha, eu sou a Michelle tia, né? Eu tenho ali um círculo de amizade muito bom, eu adoro fazer conexões com outras pessoas, participar de eventos onde eu conheça pessoas novas. Na área da música também, eu gosto sempre de estar ali trabalhando com a alegria das pessoas, conhecendo pessoas novas, levando essa energia e esse entusiasmo para onde a gente for. Aqui tem uma foto minha nos meus shows, né? Também amo, o que eu gosto de fazer, qual que é o momento que eu me sinto bem? É o momento que eu estou em casa com os meus bichos, eu amo cachorro, sou cachorreira mesmo, amo esse universo dos animais, amo leitura, amo viajar, amo uma boa comida, né? A gastronomia aí brasileira, o Brasil tem muita coisa boa para a gente experimentar. E eu sou uma pessoa muito aberta, e essa abertura que eu tenho em relação à vida, em relação às coisas, ela também diz do meu universo profissional. Quantas oportunidades acabam se abrindo para mim, de certa forma, elas se mantêm conectadas umas com as outras, enquanto professora, na área acadêmica, estudante, psicóloga, palestrante, todas essas frentes, elas de alguma forma se encontram, se articulam, e isso diz de mim nos meus outros papéis sociais e nas minhas outras esferas sociais. Tanto que tem pessoas que me conhecem e falam assim: mas você não é aquela moça que canta, cantora? Eu falo: sou também. Por que a gente tem que se encaixar? Por que a gente tem que se enquadrar e se definir numa única profissão ou numa única atividade? Se a gente pode ser, né, o que a gente quiser. Então, a gente começa aí a nossa tarde. Eu vou começar cutucando vocês em relação a isso, para a gente começar a ampliar os nossos horizontes, que às vezes a gente fica muito ali fechadinho e achando que só dá para ser uma coisa só, quando na verdade você pode ser o que você quiser. Então, bora lá, trabalho, carreira e vida, uma breve reflexão, né? Nós vamos falar sobre propósito. E eu começo esse diálogo sobre propósito com uma pergunta que muita gente faz, que é: qual é o seu propósito? E quando me perguntam qual é o meu propósito, ou quando eu pergunto para vocês qual é o propósito de vocês, não necessariamente a gente tem essa resposta pronta ali na ponta da língua. Parece que o propósito ele está em algum lugar que eu não achei. Quando as pessoas, e tem até livro que chama isso, né? Encontre o seu propósito. Parece que o propósito estava o tempo todo escondido em algum lugar que eu não sei, e de repente eu preciso descobrir onde é que está esse propósito. Mas eu penso diferente. Eu acho que o propósito ele vai sendo construído ao longo da nossa vida. Ninguém é e ponto final. A gente é um eterno vir a ser. Se eu não me engano, acho que foi Nietzsche que dizia isso. Que a gente está em constante construção. Em determinados momentos da vida, a gente tem um determinado propósito, mas lá na frente esse propósito pode mudar e pode ser uma outra coisa. Mas se eu tiver na minha cabeça um maior discernimento entre qual que é a diferença de propósito e objetivo, eu consigo, de repente, trilhar um caminho em direção a metas mais plausíveis para a minha vida, mais atingíveis, mais possíveis para a minha vida. Então, o propósito de vida de qualquer pessoa, ele pode ir sendo construído ao longo da formação universitária, das experiências que ela tem nos trabalhos pelos quais ela passa. Não precisa estar construído e estar consolidado, ele pode ser modificado, mas quando eu falo de propósito, eu falo na marca que eu quero deixar enquanto
existência, né? Eu estou aqui na Terra, qual que é o objetivo da minha vida? O que eu pretendo fazer enquanto eu estiver aqui? Quando a gente consegue definir esse propósito, as coisas ficam mais fáceis, porque eu consigo abrir mão de certas coisas, porque a vida é uma constante escolha, né? Em nome desse propósito. Então, às vezes, o perrengue que você passa no trabalho está valendo a pena, porque o seu propósito ele é maior que aquilo tudo. E os objetivos, então, se eu for pensar no propósito, eu posso dizer que o propósito é uma razão de ser. Por que que eu escolhi fazer psicologia, por exemplo? Primeiro, porque eu gosto de gente. Gostar de gente é, na minha concepção, um aspecto fundamental para fazer o que eu faço. Eu preciso genuinamente me interessar pelas pessoas, pelo bem-estar delas, né? Pela alegria delas, pela qualidade de vida delas, para que eu possa atuar nessa área. Então, eu, ao longo do processo de formação, na faculdade, nas minhas vivências, eu preciso ir identificando aquilo que eu gosto, quem eu sou, os valores que eu não abro mão, para que eu vá consolidando esse propósito ao longo do caminho. Hoje, eu me descobri no propósito institucional, que o meu propósito precisa também estar alinhado com o propósito do lugar onde eu estou. E qual que é o nosso propósito aqui? Proporcionar alegria de aprender para transformar vidas. Olha que propósito bacana, transformar vidas está dentro do meu propósito pessoal. Então, se eu comungo desse propósito da empresa, as dificuldades que eu passar ali no meu trabalho vai valer a pena, porque o meu propósito é maior. Então, entenda propósito, gente, como algo que tem a ver com uma razão, com um motivo maior. Ele é mais estável ao longo do tempo. A gente não muda de propósito de hoje para amanhã, a gente amadurece, reformula, revê, né? E isso é um processo, demora às vezes. Demora até para a gente encontrar. Às vezes a gente gosta de tanta coisa, a gente acha tudo tão interessante que a gente se perde ali no propósito, ou no foco mesmo do que fazer depois da formatura, né? Mas o propósito tem mais a ver com você do que com qualquer outra coisa. O que é que te faz bem e o que é que você quer levar de você para a sua profissão, né? Transformar vidas, proporcionar alegria, está dentro do meu propósito pessoal. Quando eu canto, quando eu palestro, quando eu trabalho, quando eu estou dando aula, isso faz bem para mim, isso me energiza, isso me motiva. E por isso eu sigo nesse propósito. Se amanhã ou depois o meu propósito for outro, eu tenho certeza que ele não vai estar totalmente desconectado desses valores aqui que eu acabei de mencionar, né? E aí, objetivo, para eu conseguir proporcionar a alegria de aprender para transformar vidas, eu preciso me preparar. Qual é o meu objetivo em relação a isso? Hoje, o meu objetivo é terminar o meu doutorado. Hoje, o meu objetivo é conseguir, né, sempre fazer o melhor dentro do meu trabalho. Então, são objetivos que eu posso quantificar. No caso do doutorado, eu tenho uma meta, que são 4 anos, cada semestre, uma quantidade de disciplinas para cumprir, que é a mesma coisa que acontece na graduação, né? Primeiro período, segundo período, até o 10º período, 8º, em alguns cursos, a gente tem ali um processo que, ao longo de cada semestre, vai se renovando, e as metas vão se renovando também. Da mesma forma para a minha vida, se eu quiser estudar melhor, se eu quiser me organizar melhor, planejar o meu tempo para dar conta de todas as frentes que eu resolver entrar, como às vezes projetos de iniciação, extensão, né, as disciplinas que eu resolver fazer, eu preciso estipular quanto tempo do meu dia eu vou dedicar para cada coisa, né? Eu preciso me organizar em relação a quais coisas eu vou abrir mão em detrimento de outras, visando atingir o meu propósito lá na frente. Porque eu posso simplesmente optar, hoje é terça-feira, nós estamos o quê? 2:30 da tarde, eu posso optar por largar tudo e ir para frente da televisão assistir uma série na Netflix, ficar ali, maratonar uma série inteira. É muito mais legal, não é? Não é muito mais gostoso? Por que que eu escolhi estar aqui, sentada em frente ao computador, ouvindo uma palestra? Porque eu tenho um propósito, né? Porque eu tenho um objetivo, eu tenho metas na minha vida. Então a gente escolhe, abre mão de certas coisas em detrimento de outras, porque aquilo está alinhado com os meus desejos pessoais. Então, quando a gente consegue discriminar que o propósito é maior que o objetivo, que é maior que as metas, mas que ao mesmo tempo uma coisa não vive sem a outra, eu consigo me organizar
para dar conta de ir caminhando um passinho de cada vez em busca do meu autoconhecimento, por que não? Nós vamos falar disso também ao longo dessa tarde, tá certo? Então, comece pelo porquê, né? Por que você faz o que você faz? Por que você está fazendo o que você escolheu fazer? A sua profissão. Tanta gente aí de tanto curso diferente, né? Por que você escolheu fazer o que você faz? A sua profissão, aquilo que você escolheu ser no futuro, ela exige preparo. Não dá para ser psicólogo, não dá para ser administrador, não dá para ser alguém da área de TI sem preparação. A faculdade nos proporciona isso. Mas a faculdade por si só, ela não é capaz de te desenvolver integralmente em todas as esferas. O mercado de trabalho, quando a gente chega lá na frente, ele vai exigir da gente não só competências técnicas, mas também competências comportamentais. Mas não dá para eu também ficar querendo só ser empático, ser inteligente, ser aquela pessoa que vai ser bom comunicador, sem me preparar tecnicamente para ser bom de fato naquilo que eu escolhi ser. Qualquer que seja a profissão hoje, qualquer profissão que você escolha, está cheio de profissional preparado no mercado. Qual que é o seu diferencial? O que você está fazendo para se preparar entre a transição, né, desse mundo acadêmico, da graduação, e o mercado de trabalho? Porque não dá para a gente esperar que apenas o diploma vá dar conta aí desse mundo de desempregados que a gente tem no Brasil hoje, né? E aí, para isso, a gente precisa refletir sobre uma questão muito importante, que é o tempo. Eu não sei se vocês conhecem, eu vou até colocar aqui no chat, para ficar mais fácil, que eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Existe um escritor que tem um livro chamado A Tríade do Tempo. O nome dele é Christian Barbosa. E ele desenvolveu um testezinho rápido, ele é bem rápido mesmo. Eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver. Vou colocar o link, vocês já podem acionar esse link aqui agora mesmo, abre uma janela do computador aí, aciona esse link, 5 minutinhos para fazer o teste do tempo. Como é que anda o seu tempo? O que você está fazendo aí do seu tempo? Como que você está organizando, otimizando o seu tempo ao longo aí de todo o processo de desenvolvimento e de formação? Vocês conseguem fazer, gente? Com o linkzinho que eu coloquei aqui no chat? Eu vou até, para eu poder ver vocês, eu vou até parar de projetar aqui. Cadê? Eu consegui abrir aqui, Michele. Acredito que todo mundo também deve ter conseguido. Isso. Façam aí um testezinho, porque a ideia hoje é a gente fazer um workshop. O workshop a gente tem que sair com alguma coisa dele para a gente refletir sobre como que a gente está organizando o nosso tempo. Eu vou até abrir aqui para ver. Acho que 5 minutinhos dá, que são poucas perguntinhas. Cris, se você quiser fazer, acho que você pode me ajudar a monitorar o tempo que vocês levam para realizar, tá? Ô, Michele, eu não sei se é só comigo aqui, eu não estou conseguindo passar de uma pergunta para outra. Não sei se tem mais gente com essa dificuldade. Vocês não estão conseguindo passar, gente? Ai, peraí. Para mim tá Pra funcionando mim tá normal. Tá? Então, Normal? deve ser o antivírus, alguma coisa que está bloqueando, então. Ah, tá. Então, quando eu primeiro conseguir terminar, vocês podem me falar só para eu continuar aqui, tá? Que é bem rápido. Michele, eu acabei de terminar, deu 2 minutinhos. Ah, beleza. Vou dar mais
Um minutinho aí, para que às vezes que a pessoa está mais lendo com mais atenção, né? Ótimo. Tá vendo? É bem rápido. Pedro, como é que deu o seu? Quer falar o seu resultado? O meu, ele tá pedindo só para me preencher alguns dados para que eu possa receber o resultado. Preenche rapidinho que o resultado vem na hora. Certinho. Conseguiu, Rosângela? Tá sem áudio. Consegui. Obrigada. Como é que deu a sua porcentagem? Você recebeu o resultado? Desculpa, não, eu estou entrando agora. Sim. Tá? Tá bom. Deu para fazer sim, só que aí eles falaram que ia mandar um e-mail falando o resultado. Aí eu tô esperando. Tá certo. Bom, gente, então vou dar continuidade aqui só para a gente não perder muito tempo. Ótimo. O que vai acontecer? Vocês vão receber um relatório com uma porcentagem. Aqui, deixa eu compartilhar de novo. Com uma porcentagem entre esferas do tempo. Vamos pensar que o tempo, né? O Christian Barbosa vai tratar o tempo como uma tríade. Você percebe que a gente tem o dia, né? Manhã, tarde, noite. Se a gente for pensar na tríade do minuto, hora, minuto, segundo, a gente pode pensar na tríade como semana, mês e ano. Então, tudo que a gente pensa em relação ao tempo, a gente pode dividir em 3, certo? E o Christian vai dizer que o tempo também, a tríade do tempo, ela se divide em momentos onde a gente precisa lidar com questões na esfera da urgência, com questões importantes e com questões a nível circunstancial. O que é as atividades que são importantes para nós? Importante para mim, e eu acredito que importante para vocês, é aquilo que traz resultado, né? Ou não necessariamente que traz resultado, mas que te aproxima cada vez mais de quem você é, que tem mais a ver com o seu bem-estar, com a sua qualidade de vida. Então, por exemplo, é importante estar com a família, é importante estar com os amigos, cada um no seu ritmo, no seu tempo, no seu momento. Isso não é um geral para todo mundo, né? Mas coisas importantes têm a ver com a nossa saúde, coisas importantes têm a ver com o nosso desenvolvimento, com o nosso aprendizado. Isso tudo eu jogo para a esfera da importância, mas que muitas vezes eu acabo deixando ali para segundo tempo, né? Eu vou jogando para escanteio e vou cuidando de outras coisas na minha vida. E acabo esquecendo do que de fato é importante. Se eu estou aqui hoje, de tarde, dentro de uma palestra, né, online, é porque isso é importante para mim, de alguma forma serve para o meu autodesenvolvimento. Então, tudo que te leva a médio ou longo prazo a te desenvolver ou trazer algum resultado positivo para a sua vida, entra para a esfera da importância. Tudo aquilo que você foi postergando, foi deixando para depois, foi empurrando com a barriga, ela acaba virando urgente num determinado momento. É igual ali, quando você tem um trabalho para entregar. O trabalho tem um mês para entregar, ou alguma coisa na plataforma que vai fechar daqui a um mês. Você vai deixando, vai jogando ali, vai jogando dali, vai fazendo outras coisas, colocando outras coisas na frente, quando vê, chegou ali, ó. Aqui a gente tem, às vezes, o portal que fecha 23h59, a pessoa entra às 23h50, e aí o que pode acontecer? A internet pode cair, né? Pode acontecer algum problema de saúde, você pode não estar bem, não deu tempo de fazer. Então, urgente é todas as atividades que o tempo já está curto ou que o tempo já acabou, já estourou, e você não tem como mais postergar o prazo. Então, você começa a apagar fogo, né? E no plano circunstancial, estão aquelas coisas desnecessárias, aquelas tarefinhas que a gente faz que tem a ver com parar na rua para bater um papo com uma pessoa que estava passando, parar uma coisa que é muito circunstancial, olhar e-mail de propaganda, de loja, redes sociais, que a gente vai ver fofoca da vida dos outros, né? Que a gente recebe aquele relatório de uso de tela, que quando a gente percebe, na semana a gente ficou 5, 10, 15 horas na internet e nem percebeu que o tempo passou. Então, essas atividades são coisas circunstanciais, que não te acrescentam,
fazem parte da nossa vida, obviamente, não tem como excluir as circunstâncias, mas que você simplesmente não percebe que está consumindo o seu tempo. Qual que seria, então, a projeção ideal para a tríade do seu tempo? E aí que vocês vão comparar com os resultados que vocês forem receber depois no e-mail. Quantas coisas a gente não está jogando para a nossa esfera da urgência e para a nossa esfera do circunstancial e deixando de lado o que é importante para a nossa vida? Então, a projeção ideal é 70% do nosso tempo ser dedicado ao que realmente é importante, 20% ser dedicado à esfera da urgência, porque, de fato, né, tem coisas que são urgentes, tem urgências que aparecem na nossa vida e que a gente tem que resolver, que não necessariamente foram criadas por nós. A urgência do outro pode muito bem virar minha urgência, e isso acontece, principalmente no trabalho, né? E a questão circunstancial, ela deveria absorver do nosso tempo apenas 10%. Mas, pelo que eu vejo, né, e na maioria dos treinamentos que eu faço, não é bem assim que acontece, né, gente? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Só para eu saber se eu não tô falando besteira aqui. Deixa eu ver. Coloca aí no chat para mim. Tá sim, Michele. Tá, né? Então, vamos lá. Depois vocês vão reparar se alguém deu muito diferente, pode colocar aqui no chat só para a gente compartilhar e trocar essa informação. Bom, então, a pergunta tem a ver com os nossos hábitos. Quais hábitos que eu tenho desenvolvido na minha vida que tem me levado em direção às minhas metas e quais hábitos estão me boicotando? Porque, gente, o nosso cérebro, ele se habitua muito facilmente à nossa rotina. E aquilo que é prazeroso para nós, o cérebro, o que ele quer? O cérebro quer poupar energia, ele quer poupar esforço. Esse é o maior objetivo do nosso cérebro, é poupar esforço. Por isso que a gente gosta de ficar na zona de conforto, por isso que a gente, né, gosta de fazer coisas que não tem muita possibilidade da gente ficar ali insistindo para aprender. A gente gosta daquilo que é mais fácil, daquilo que é mais rápido, de acessar a informação de maneira breve, rápida e prática. O cérebro não quer te tirar da zona do conforto, o seu cérebro não quer fazer você desabituar de um hábito ruim, só que ele também não reconhece o que é hábito bom e o que é hábito ruim. O hábito se transforma em hábito a partir do momento que a gente repete aquela atividade e, de repente, ela faz parte da nossa vida. Isso é com a nossa alimentação, isso tem a ver com as atividades físicas, isso tem a ver com os nossos hábitos de estudo, isso tem a ver com os nossos hábitos de redes sociais, de computador. A gente vai fazendo e repetindo tantas vezes as coisas que automaticamente elas se transformam em hábito, porque hábito é aquela coisa automatizada para nós que a gente não precisa refletir sobre para fazer. Né? Então, para romper com o ciclo do hábito, a gente precisa criar novos hábitos e insistir com eles um certo tempo para que eles façam parte da nossa vida. Por exemplo, o hábito da leitura. No começo vai ser ruim, vai dar sono, vai dar preguiça, não vai dar vontade de ler. Mas se a gente começar a colocar aquilo na nossa rotina, tantos minutos por dia, e eu vou aumentando, horas por dia, e por aí vai, mais eu vou incorporando aquele novo hábito na minha vida. Fácil não é, porque o cérebro novamente vai querer puxar a gente para a zona de conforto. E a gente precisa ter persistência para manter naquele caminho do novo hábito, para a gente conseguir, né, sair desse turbilhão que vira a nossa vida, de coisas, de bagunça e desordem mental, às vezes vira até uma desordem emocional, quando eu não sei regular o que é que está me levando em direção às minhas metas, ou o que é que está me tirando delas. Eu misturo tudo e vou levando a vida ali no piloto automático, apagando fogo, cheio de coisas urgentes para fazer, que nunca parece que tem fim. Né? Eu acabo uma atividade, vem outra, e vem outra, e vem outra, e eu fico ali naquele turbilhão. Isso não é bom para a nossa saúde mental. E na pandemia, isso teve uma tendência muito forte em ser amplificado mesmo, porque a gente está em casa, né? Não existe mais a separação entre o espaço da faculdade, o espaço onde eu ia para estudar, da minha casa. Hoje eu acredito que a gente aprendeu um pouco melhor, mas foi um processo e ainda está sendo para algumas pessoas. Mas como a gente está em casa, e em casa a gente tem fácil acesso à televisão, ao celular, à cama,
né? E há vários outros estímulos que estão ali no ambiente, querendo nos distrair a todo momento, focar a nossa atenção para aquilo que é importante, começou a ficar complicado. Até porque, dependendo, né, da casa que você mora, tem filho, tem marido, tem mãe, tem pai, tem outras coisas acontecendo, e aquilo para tirar a gente do prumo, do ritmo, é muito fácil. A gente consegue se distrair muito facilmente. Então, novamente, a gente precisa desenvolver essa habilidade de focar naquilo que é importante, tirar o que distrai de perto. Quando isso é possível, obviamente. Tem espaços que, infelizmente, não tem jeito, né? A gente vê aí no nosso país um lugar onde a gente tem famílias numerosas, onde as pessoas não têm esse espaço reservado para estudar e para manter o seu foco ali quietinho no seu espaço, e aí fica ainda mais difícil. Esse é um problema que muita gente enfrenta, né? E para isso também tem que ter muita disciplina para desligar os estímulos externos e focar ali no que interessa. E aí, para isso, existe uma solução que também não é fácil de aprender, depende de tempo e depende de você conseguir se habituar a isso, que é a meditação, né? Você conseguir desligar os estímulos e focar apenas naquele ponto que interessa. É algo que eu tenho trazido para a minha vida e que tem feito muito bem para mim, né? E aí, gente, como o ponto central dessas coisas que nos distraem tem a ver com a tecnologia, com os usos e os abusos, principalmente, da tecnologia, das redes sociais, não tem como deixar de falar da tecnologia, não tem como deixar de falar, porque a gente só fica também trazendo problemas, né? Questões e colocando todo o problema da nossa falta de tempo na tecnologia, porque agora eu trabalho, porque agora é tudo no celular, porque agora é tudo no computador, só que a gente não percebe que o tempo que a gente perde ali, né, com outros canais, com redes sociais e com uma série de outras coisas que não tem a ver com o nosso foco, acaba nos distraindo. E aí eu trago para vocês o EIOU da tecnologia. Toda vez que você estiver na frente do computador, toda vez que você estiver ali praticando qualquer coisa que não tenha a ver com o que você está buscando para a sua vida, não que você não possa entrar nas redes sociais, eu tenho redes sociais, todo mundo tem hoje em dia, faz parte da nossa vida, né? Mas se a gente não estabelecer os próprios limites, fica complicado. E aí o EIOU da tecnologia vem dizer para a gente que observa se o seu uso ele é atento, empático, informativo, organizado e útil. Quando ele atender a todos esses pré-requisitos, é porque ele está te levando em direção ao seu propósito, aos seus objetivos. Quando ele foge disso, é porque está no plano circunstancial. E a pergunta, novamente, é: eu posso dedicar um pouquinho desse tempo aqui do meu dia para questões circunstanciais? Olha, se eu posso, beleza. Ou então, se eu vou me monitorar, quanto tempo eu vou ficar aqui? E aí, de repente, coloca um despertador, né? Coloca alguma coisa para te lembrar, porque a gente não tem esse mecanismo, né? De que está passando do limite, está passando do tempo. Quando eu estava escrevendo minha qualificação para o doutorado, eu tive que tirar o celular de perto, porque senão não conseguia passar pela qualificação no prazo que estava determinado, porque o tempo todo do trabalho mesmo, coisas, né, que estão pipocando ali no celular, na tela, que a gente precisa dar um espaço para elas para conseguir focar naquilo que interessa, ok? Bom, até aí tudo bem? Dúvidas sobre isso? Questões sobre isso? Gente, isso que eu estou falando para vocês, propósito, metas, foco, a questão da tecnologia, todas essas questões, elas entram como parte da nossa vida hoje, como essenciais aí para o nosso desenvolvimento. Não daria, por exemplo, para a gente estar fazendo uma palestra como essa aqui, se não fosse esse recurso tecnológico. A gente não alcançaria tantas pessoas ao mesmo tempo, e às vezes em espaços diferentes, se não fosse a tecnologia. A tecnologia é muito importante para nós, ela é o caminho, não tem retrocesso mais. O trabalho, da forma como ele tem sido pensado hoje, nesse modelo remoto, né, no teletrabalho, ele não tem volta. As empresas que viram esse movimento, que viram esse caminho como uma possibilidade, dificilmente vão voltar para o plano do que era antes. Outro dia eu estava num evento numa empresa e alguém me perguntou se eu achava que as coisas voltariam ao normal, como eram antes.
E eu, sinceramente, acho que quando o movimento de pandemia iniciou e que as empresas se viram obrigadas a ter que se adaptar a esse novo modelo, a esse novo sistema, automaticamente elas descobriram que muitos postos de trabalho, que muitos campos de trabalho não necessariamente precisavam ser físicos. Eles poderiam ser virtuais. E que aí eles poderiam contratar pessoas de qualquer lugar, no país ou no mundo, inclusive, sem precisar que essas pessoas estejam fisicamente nos lugares. Hoje as organizações, elas são muito mais do que os seus muros. Hoje as organizações, elas são pautadas nas pessoas que estão ocupando os cargos. Então, quando existe sinergia no grupo, quando as pessoas se dão bem, quando o trabalho flui naturalmente, é possível sim trabalhar remotamente. E aí, a tendência disso tudo é com que muitos postos de trabalho, isso já está nos fóruns econômicos mundiais aí, já está previsto, né? A coisa que ia demorar uns 40 anos, 50 anos para começar a ser extinta ou ser extinta, isso foi adiantado para cerca de 10 anos. Muitos cargos, empregos que a gente vê hoje vão ser reformulados, se não extintos, né? Faz sentido, gente? Novamente, o tempo todo eu vou perguntar isso para vocês, para saber como é que tá aí, uma vez que eu não estou vendo todo mundo, né? Uma vez que eu não estou conseguindo visualizar todo mundo aqui. Como é que tá chegando aí? Como é que tá batendo? Como é que tá ressoando? Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Bom, ótimo. Vamos lá, então vamos continuar. Bom, pensando nisso, deixa eu voltar aqui. Vamos analisar um contexto, né? O contexto onde a gente está, vocês, né? Cada um no seu curso, cada um na sua especificidade, tem um determinado contexto, uma determinada projeção e expectativa em termos de mercado, de possibilidades de trabalho, mas isso precisa estar alinhado com cada projeto pessoal, que a gente vai chamar de projeto de vida aqui. Eu gosto muito desse nome, né? Não dá para eu pensar numa carreira futura sem ter análise desse contexto hoje, como é que eu estou. Então é importante fazer essa reflexão sobre o universo profissional. Onde você está hoje? O lugar onde você está morando hoje, ou que você vive desde que você nasceu, enfim. Você acha que tem possibilidades de mercado aonde você mora? Ou você precisa sair daí? Você precisa mudar de cidade? Você precisa, né, mudar? Acabei de dizer agora, né? A gente tem a opção hoje em alguns empregos de trabalhar remotamente. Mas a pergunta continua aí: sair ou ficar onde eu vivo? Essa é uma perspectiva que eu preciso analisar. Isso tem que fazer parte do meu planejamento pós-formatura, né? Que tipo de profissional eu quero ser no futuro? Que tipo de pessoa eu quero ser identificada? Que tipo de profissional, que tipo de trabalho eu quero desenvolver? Cada profissão, ela tem uma gama infinita de possibilidades, de caminhos que podem ser seguidos. E você, ao longo do curso, vê ali várias disciplinas que vão te direcionando para um lado ou para o outro. Geralmente, os cursos, elas formam a gente de uma maneira mais generalista mesmo. E depois, sabendo ali da área que eu mais me identifico, eu posso ir aperfeiçoando naquele caminho. A gente não precisa saber tudo. Você não precisa saber de todas as coisas, mas você precisa se identificar com alguma área que é a que você vai se dedicar, vai ler mais. Porque se a gente quer, às vezes, abraçar o mundo, quer pegar tudo, quer fazer um pouco de cada coisa, você acaba não se desenvolvendo bem em nada. Então, quando eu foco, quando eu consigo focar a minha atenção, direcionar a minha atuação para um caminho específico, eu consigo ter mais tempo, inclusive, para me dedicar àquela área que eu escolhi. E aí vem uma outra pergunta. Se existe uma área que eu me identifico mais, se existem profissionais de referência naquela área para mim, que eu gosto de ler, que eu gosto de ver, que eu gosto de ouvir, quais habilidades eu preciso potencializar ou desenvolver em mim mesmo?
Eu preciso conseguir mapear no que eu sou bom e no que eu ainda preciso melhorar. Essas perguntas, gente, elas podem parecer óbvias ou clichês, mas será que a gente para pensar nessas questões? Será que a gente faz essa análise? Porque isso tem a ver com uma preparação para o mercado de trabalho futuro, que pode ser um mercado onde você vai ser contratado por uma grande empresa, pode ser um mercado onde você vai passar num concurso público, mas pode também, por que não pensar nisso, ser um mercado que você vai desbravar enquanto empreendedor. Por que não empreender na sua área ou na área que você deseja? Para saber se você vai navegar por uma ou outra área, ou por esse ou aquele modelo de trabalho, você precisa ter muito claro quais valores você não abre mão. Se eu pudesse passar para vocês, né? Isso existe muito, eu não trouxe nem porque não ia dar tempo da gente trabalhar isso nesse workshop. Mas se eu tivesse a possibilidade de ter como referência um painel cheio de valores ali, quais valores eu mais me identifico? Tem pessoas que valorizam muito, 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 muito a sua liberdade. Tem gente que não abre mão disso. Esse tipo de gente, geralmente, vai querer empreender o próprio negócio. Porque ela, num trabalho qualquer, ela vai se sentir presa de alguma forma. Depende do nível, né, que você se vê ali, em termos de liberdade, eu estou dizendo, quanto da minha liberdade eu abro mão, quanto que eu não abro mão. Porque o trabalho que você vai escolher lá na frente, de certa forma, tira certa liberdade. Você não pode fazer, né? Eu não posso largar o semestre no meio do ano para fazer uma viagem, né? Eu preciso pensar nisso na hora de optar por ser professora. Eu preciso lembrar que eu vou ter livre, né, o final do ano e o meio do ano. Isso tem a ver com a minha carreira. Se eu não abrir mão dos outros meses do ano para ficar quieta, né, na minha cidade, tem alguma coisa errada, não vai dar certo. Então, essas coisas a gente precisa pensar quando a gente vai falar de universo profissional. Esse checklist, eu acho que é o primeiro e fundamental para a gente fazer, né? O segundo ponto é perguntar quem sou eu. E aí eu pergunto para você, quem é você, né? Que tem a ver com a minha primeira apresentação lá no início da nossa aula hoje, que a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, cada uma das quais nós poderíamos nos identificar, ao menos temporariamente. Então, com que você se identifica? Você não necessariamente precisa se identificar num caminho só. Quando eu falo para você focar num campo de atuação, principalmente agora nesse início de transição entre a sua vida acadêmica e a vida profissional, é para que você consiga, de fato, fazer a diferença naquilo que você escolheu fazer. A psicologia tem muito disso, né? Porque como psicologia tem muitas áreas e muitas frentes, a gente trabalha com muitos públicos, quando a gente sai só psicólogo, é mais um psicólogo, e tem tantos por aí. E aí eu costumo dizer para os meus alunos, tá, com qual dor você vai querer cuidar? Né? De qual dor você vai querer tratar especificamente? Quem são as pessoas e os problemas que você vai querer ajudar? Porque quando a gente delimita, fica mais fácil, você conversa com um público específico. Você lê sobre um determinado assunto, você consegue ampliar o seu campo de conhecimento dentro daquela esfera. Porque uma coisa é certa, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe que desconhece. Quanto mais a gente se prepara, né, graduação, mestrado, doutorado, PhD, quanto mais a gente vai ampliando ali o nosso campo de conhecimento, mais a gente olha para o lado e vê que tem muito mais coisa para desbravar. E é humanamente impossível dar conta de tudo. A gente não consegue ser bom em tudo. Por isso, a importância do foco. Mas isso não significa que eu precise ser uma coisa só. Tá? Então, aqui essa identidade, com que você se identifica. Saber desses universos, trazer essas referências, não só aumenta o seu repertório. Quando eu falo de repertório, é repertório para lidar com as situações reais do mercado de trabalho. Gente, eu trago coisas da música, às vezes, para resolver um problema de empresa.
Eu trago coisas que não tem necessariamente a ver com a psicologia, mas de leituras que eu possa fazer dentro do direito, da pedagogia, de outras áreas, para me ajudar em questões que estão ali, presentes no meu dia a dia. Que se eu tivesse só o olhar da área que eu me formei, eu não seria capaz de enxergar. E isso é bom também para você trabalhar de maneira multidisciplinar, que hoje em dia está muito cogitado em qualquer área que você for trabalhar. Ninguém trabalha sozinho mais. O individualismo agora ficou over. Você precisa conseguir trabalhar em equipe, desenvolver habilidades sociais de relacionamento, de conexão, de comunicação. Essas sim vão ser habilidades que vão fazer a diferença no futuro do trabalho, né? Nós vamos falar sobre elas já já. Então, durante a graduação, já que você está pensando aí num projeto de vida, a curto, médio, longo prazo, metas, objetivos, né? Tenta fazer uma análise. O que mais te chamou a atenção durante todo esse processo? O que mais fez sentido para você? Quais teorias, quais profissionais, quais áreas você mais se identificou? Não tem como, gente, passar por um curso de graduação sem ter aquilo que o coração brilha mais, né? Tem coisa que a gente olha ali e fala, nossa, eu faria isso. Faria muito isso. Tem coisa que você olha e fala assim, não faria isso de jeito nenhum. Tem ou não tem, gente? Tem coisa que a gente olha e se identifica de cara. Eu sei que professores inspiram. Eu sei que pessoas na minha vida, eu tive referências ao longo da minha formação, que eu olhava e falava assim, eu quero ser igual, eu quero ser aquele professor. Até hoje eu amo, de paixão, assim. Como referência de vida, não só de profissional. E aí é importante a gente ter essas referências. Em quem você se espelharia? Quem você teve a oportunidade de passar, que deixou marca em você, que você olha e fala assim, eu queria ser como tal profissional. Porque o diploma, gente, é só o primeiro passo. Né? Essas questões, elas são coisas que você vai trilhando ao longo do seu caminho, ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida profissional, que de repente você, para quem está começando, né, é um processo, para quem está se descobrindo no outro caminho é outro processo, porque tem isso também, tem pessoas que de repente chegam num determinado momento da vida que as coisas param de fazer sentido. E aí elas precisam parar e mudar de rota, recalcular a rota. Por que não? Quem disse que a gente tem que ficar, né, num relacionamento a vida inteira? Quem disse que a gente tem que ficar num trabalho a vida inteira? Quem disse que a gente tem que ser uma coisa só a vida inteira? Aí eu volto para a gente desconstruir a ideia, né, da identidade. A gente não é uma coisa só. A gente pode sim ser outras coisas também. Ok? Então, quando eu faço essas perguntas, é muito mais para nos levar a esse encontro e essa conexão com a gente mesmo, porque eu não sei se vocês separaram, a gente está muito voltado para fora. A gente está muito voltado para as relações, para o outro, para as redes sociais, mas a gente pouco tem momentos para a gente voltar o olhar para dentro, para a gente entrar em conexão com a gente mesmo. E quando a gente consegue entrar em conexão com a gente mesmo, quando a gente consegue estabelecer esse, vou chamar de diálogo interno, né? E se conhecer, se permitir conversar com a gente mesmo de vez em quando, para algumas pessoas a terapia é o caminho para isso, para outros a meditação, para outros as duas coisas juntas, mas quando a gente entra nesse processo de descoberta de quem somos nós e o que a gente quer para a nossa vida, nos ajuda a saber, a gente pode não conseguir definir aquilo que a gente quer, de fato, naquele momento, mas a gente consegue, pelo menos, saber o que a gente não quer. E aí, você tem a opção de ser escolhido pelas oportunidades que vão aparecer na sua vida, sem você dizer ou pensar se é aquilo mesmo que você queria, ou você, de fato, escolher conscientemente qual caminho você quer seguir. E aí, se é alguém que você não é desperdiçar quem você é. O que você não gostaria de mudar? O que você não abriria mão? O que você faz questão de manter da forma como é, exatamente como é? Essas questões são extremamente importantes quando a gente vai pensar no mercado de trabalho. Mas, só fazendo um parênteses aqui, na minha cabeça, eu sempre tive comigo a seguinte ideia. Eu nunca fecho a porta para uma oportunidade sem ver como é aquela oportunidade, sem experienciar
como é aquela oportunidade. Porque eu só posso dizer que eu não gosto de alguma coisa se eu experimentar, não é? Então, quando uma oportunidade aparece, eu me permito ir lá dar uma olhadinha. Dar o meu melhor sempre. Porque quanto mais portas abertas eu deixo, mais oportunidades surgem na minha vida. Então, eu vou lá, faço o meu melhor e experimento como é estar naquele lugar. Uma vez que deu certo, aí sim, e uma vez que eu gostei, que eu experimentei, que eu vivenciei e consegui alinhar com as minhas expectativas, com os meus desejos, com os meus projetos de vida, beleza. Por isso eu dou conta de fazer um monte de coisas. Porque eu vivencio aquilo com uma intensidade que tem a ver com, mas eu tô falando por mim, tá, gente? Eu, Michele, pessoa, profissional, que eu consigo trabalhar com tudo isso sem ter muito esforço. Algumas pessoas vão dizer para mim, mas você vai adoecer, porque é muita coisa, é muita frente, é muito aquilo. Mas sabe quando você faz aquilo que você gosta e que você não tem essa sensação de que a coisa tá pesada? É uma infinidade de atividades, é uma infinidade de tarefas. Mas quando a gente está conectado com a nossa essência, aquilo flui de maneira legal, de maneira mais interessante, né? E nem todo mundo hoje tem essa oportunidade de pensar sobre isso, gente. As pessoas simplesmente vão trabalhando, a gente simplesmente tem que pagar a conta de alguma forma. Então, não é fechar a porta, não é também chutar, né, enfiar o pé na jaca, chutar o pau da barraca e falar não para tudo. Não, não é isso. É você se permitir ir, mas ao mesmo tempo que você vai consolidando a sua carreira, você começa a conseguir abrir mão de certas coisas e pegar outras que são mais importantes para você naquele momento, né? Então, a gente consegue, então, trabalhar numa perspectiva de interesses que são pontuais, momentâneos. E esses interesses, ao longo do processo, eles vão crescendo e evoluindo, alguns modificando. A pergunta que eu costumo fazer com os meus alunos é: quando vocês entraram na faculdade hoje, como é que era antes? Como é que vocês eram quando vocês entraram? Como é que vocês estão saindo hoje? Ou, para quem está no início ainda, como que você estava um tempo atrás, como que você está hoje? Como é que estão os seus interesses? Alguma coisa mudou? Alguma coisa evoluiu, cresceu, modificou? Os nossos interesses, ao longo do tempo, eles vão moldando ali um caminho que a gente vai seguir. Às vezes o caminho vai aparecendo para a gente vai colocando o pezinho ali, põe um, depois o outro, de repente, quando a gente percebe, a gente já está ali e a gente está achando legal, está achando bacana, ou não. De repente você foi indo, né? A coisa foi te levando e de repente você percebeu que não era nada daquilo que você queria. Aí você precisa voltar, recalcular a rota e caminhar de novo, sacudir a poeira e vamos embora. Nem sempre as coisas vão dar certo, né? Mas como que a gente saberia se a gente não tentasse? Não dá para ter essa perspectiva. E também uma coisa que está muito presente hoje, né? Que é a questão, principalmente, gente, do controle. Nós não temos controle sobre tudo. E aí a gente precisa trabalhar a aceitação. O que posso controlar, o que eu não posso controlar? Aceitar o que me cabe nesse momento é o caminho mais maduro para passar pela situação. Quando a pandemia começou, muitas pessoas achavam que ela ia ser uma coisa breve, que ia passar rapidinho. E muita gente paralisou a vida, paralisou tudo. Não, eu vou trancar o curso, eu vou esperar passar, não vou fazer planos que eu tinha pensado para minha vida, porque o momento agora é de parar e esperar a poeira baixar. E tem pessoas que estão esperando até hoje, lá vai quase 2 anos, né? Então, assim, de acordo com essa questão do controle que a gente não tem, a gente precisa começar a pensar também que tem projetos, tem planos que vão precisar ser refeitos de acordo com a circunstância que a gente vai levando. E aí eu preciso aceitar que esse momento é um momento de entender que eu posso seguir o mesmo caminho, ou parar um momento, esperar, aguardar, ou continuar seguindo, me desenvolvendo, ampliando. Tudo vai depender do que eu projeto para o meu futuro daqui a médio e longo prazo, a curto, médio e longo prazo, né? O que você quer? Se você está achando que está perdendo tempo, bora aí esquentar. Tem uma coisa que eu ouvi essa semana que eu achei muito bacana, que é a metodologia TBC. Alguém já ouviu falar na metodologia TBC? Opa.
Alguém já ouviu falar? Metodologia TBC nada mais é do que tira a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira, gente, vai fazer acontecer, não dá para ficar esperando, né? Aceita o que não tem como mudar e segue o bonde, segue a vida, tá? Então, analise os seus últimos 5 anos. O que mudou para você até agora? Quais interesses cresceram? Quais novos interesses surgiram? Isso é uma boa dica para você. Eu gosto tudo de colocar no papel. Eu gosto sempre de ter ali um caderninho, um bloquinho de anotações, porque aí eu vou monitorando o meu desenvolvimento ao longo do processo. Porque quando eu percebo que novos interesses surgiram, de repente é um novo caminho de atuação profissional que você pode trilhar. Como é que você pretende levar esses interesses adiante nos próximos 5 anos? Porque aí, a partir disso, você estabelece novas metas para pós-graduação, para cursos, né, para o que você optar por vivenciar depois da formatura. Se você já quer entrar direto no mercado de trabalho, se você quer seguir uma carreira acadêmica, se você quer passar num concurso público, você precisa estabelecer novos métodos, novas metas e novos planos para que você consiga atingir ali todos os seus objetivos, ok? Então, projete-se. Como foi para você cursar, né, a área que você trilhou até o momento, como que você está hoje e como você pretende estar no futuro. Faz isso, gente. Estabelece aí no caderninho de vocês, no bloquinho de notas, faz colunas. Como é que foi? Como é que você se sentia antes? Aí coloca lá todos os sentimentos. Angústia, medo, né? Apreensão, ansiedade, coisas que você achava que não ia dar conta. Como é que você está hoje e como é que você pretende estar no futuro? Porque quando a gente olha para trás, é tão legal valorizar tudo que você já passou, todos os pontos que você já percorreu. A gente precisa também ser grato a nós mesmos e valorizar aquilo que a gente deu conta de fazer. A gente se surpreende com a nossa capacidade, com aquilo que a gente dá conta de fazer ainda, né? Faz lá a coluninha e começa a avaliar como é que está o seu desenvolvimento. Porque a gente consegue perceber um gráfico ascendente aí. A gente vai crescendo, né, em interesses, a gente vai crescendo em habilidades, em competências que a gente não tinha. E o outro ponto é buscar novos interesses. Qualquer que seja o seu interesse, qualquer que seja a sua área, coloca lá no papel coisas novas que você gostaria de aprender ou coisas que você gostaria de praticar nos próximos 5 anos. Eu falo 5 anos, mas essa quantidade de tempo você que define. Pode ser 3, pode ser 10, né? Pode fazer 3, 5, 10. Então, pensa aí nos seus projetos atuais, nos seus maiores sonhos, nos seus projetos futuros e cria ali uma conexão entre eles. Como é que você poderia ampliar a sua experiência de vida em relação a esses interesses, a esses projetos? Como você pode potencializar aquilo que você tem feito agora para caminhar em direção a isso, né? Esse é o grande segredo, assim, como é que eu posso potencializar aquilo que eu tenho de bom para conseguir atingir os meus objetivos, para conseguir chegar nos meus resultados, né? Toda vez que eu projeto coisas na minha vida, que eu coloco no papel e que eu, obviamente, né, não fico sentada esperando, que eu pratico o TBC, que eu corro atrás, eu consigo atingir cada um dos meus sonhos, não sem esforço, né? Não sem esforço. Tem um provérbio. Eu só não sei se o provérbio de onde que é. Como é que é, gente? Eu esqueci de onde é. Não sei se é chinês, não, tá, gente? Mas não é chinês, não. É um provérbio que diz assim, ó. Se você não nasceu sendo, com muito esforço você pode se tornar. Se você não nasceu sendo, com muito esforço você pode se tornar. Então, se você veio de uma realidade difícil, se você teve na sua infância uma história, inclusive financeira, que não foi muito positiva para a sua vida, mas se você projeta que você, né, quer atingir determinados espaços e você batalhar por aquilo, você correr atrás, você se preparar para as oportunidades, porque não adianta também a oportunidade chegar e você querer que ela espere você se preparar. A preparação tem que vir antes, né? Você estando preparado, você buscando potencializar aquilo que você faz de bom, é muito provável que as coisas vão fluir naturalmente para você. A gente chama isso de serendipidade. Quando parece que o universo contribui para que as coisas deem certo,
as oportunidades simplesmente vão surgindo, porque você se coloca numa posição ativamente em busca delas. Então, não tem outro jeito, elas vão cair no seu colo mesmo, vão chegar para você. Mas é importante conseguir fazer essa conexão, né? E aí eu falo do profissional T-shaped, que é o profissional em T. Não adianta você querer formar e achar que só o diploma vai resolver o seu problema. Só o diploma vai te garantir uma vaga no mercado. Gente, isso já está ultrapassado. Esse pensamento está totalmente equivocado. É importante você, sim, se especializar numa área, que é o que eu falei, manter o foco, eu quero trabalhar nisso para não perder o tempo e para ficar bom naquela área que eu resolvi me especializar, mas ao mesmo tempo você não pode abrir mão do conhecimento abrangente, de você saber de outras coisas, de outras áreas de conhecimento, você ir criando repertório, porque as coisas num determinado momento, elas também se conectam e você consegue encontrar soluções inovadoras, soluções criativas para coisas que normalmente, né, não vão ter uma solução pronta. Hoje em dia, a criatividade é uma outra habilidade que está muito em voga para os profissionais do futuro. Coisas que o computador hoje, né, a tecnologia, os softwares de inteligência artificial, os apps, fazem assim, ó, no estalar de dedo, são coisas que são rotineiras, são coisas que são parametrizadas, são coisas que estão dentro de um formato que, obviamente, o computador vai fazer muito melhor que a gente, né? Mecanizado, repetitivo, isso aí o computador faz melhor que a gente. O que o computador não faz melhor que a gente? O computador não faz melhor que a gente coisas que envolvem habilidades humanas, criatividade, liderança, comunicação, empatia, negociação. Essas coisas, elas precisam dialogar com outras áreas de conhecimento, para que surja daí soluções novas, soluções diferentes, soluções não triviais. Para muita coisa já tem solução pronta, mas para uma série de outras a gente precisa ser criativo. Na área de gestão de pessoas, que é a minha área, principalmente, né? E na área dos negócios aí, das empresas, com as novas demandas, os novos problemas que a gente nem sabe que existem, mas que estão vindos da pandemia ou desse novo universo, desse novo normal que está chegando, enfim. E a gente cai, então, nas hard skills versus soft skills. O que é isso, né, que está tão falado ultimamente? Hard skills, soft skills. Então, hard, duro, né, que a gente chama, pega aí o computador não tem o hardware. Hardware é a parte dura do computador, é a parte ali dos programas, né? Para nós aqui, são as competências técnicas, são os conhecimentos mais específicos na área, é a sua formação, é a sua experiência de vida ali, vivenciada no dia a dia, na prática do trabalho. Então, tudo que é habilidade técnica que você desenvolveu, que você aprendeu a fazer na sua formação, no curso, isso tem total valor. Não dá para conseguir uma vaga no mercado de trabalho sem ter hard skills. Tem que ter. Você tem que ter um conhecimento numa determinada área. Isso é necessário. Só que antigamente a gente focava muito nisso, principalmente na análise de currículos, né? A gente olhava ali o currículo da pessoa e via se ela tinha as competências com base na experiência profissional delas. Que era por onde essa pessoa passou, quais os empregos que ela teve ao longo da vida e que vão servir para aquela determinada vaga. Hoje não. Hoje isso é importante sim, mas os processos seletivos eles estão incorporando uma série de ferramentas para a gente avaliar se o indivíduo tem as denominadas soft skills. Soft skills são habilidades comportamentais. Isso tem a ver com capacidade de resolução de problemas, colaboração, curiosidade, criatividade, proatividade, liderança, né? Uma série de habilidades que tem a ver com as demandas desse novo profissional. A gente chama hoje do mundo VUCA, né? Um mundo totalmente volátil, incerto, um mundo que ambíguo, que está aí, onde as coisas não têm mais previsibilidade. Então, a gente tenta interagir nesse mundo VUCA por meio de habilidades comportamentais, de habilidades sociais, dessa capacidade de trabalhar em equipe, em colaboração. Isso faz total diferença. Para vocês terem uma noção, existem hoje empresas que fazem processo seletivo às cegas, que eles não querem saber quem é você em termos de experiência profissional, inicialmente.
Claro que isso vai fazer diferença para a contratação depois no final. Mas primeiro eles querem ver como é você pessoa. Se os seus valores, eles estão conectados com os valores da empresa. Se você é uma pessoa que trabalha bem com problemas de última hora, se você é uma pessoa que trabalha bem sob pressão, se você é uma pessoa que trabalha bem com grupos, com outras pessoas, é isso que as empresas querem. Se ela comunga dos valores daquela empresa. E aí, lá no final do processo, é que vai entender, ou que vai querer saber quem é você, chamar pessoalmente, né, ver ali as suas competências técnicas, porque isso que muitas pessoas também vão chamar dentro das soft skills, né? Tem uma outra que é a inteligência emocional, que também está muito cogitada hoje nas empresas. Se essa pessoa ela tem maturidade emocional para lidar com as incertezas, né? Para lidar com as inseguranças, porque é isso que tem. Cada dia, principalmente agora, as empresas surgem com uma mudança nova. Até que ponto você tem abertura para essas mudanças? Até que ponto seu olhar para entrar para esse universo aí está aberto ou está fechado para essas novas perspectivas? Né? É isso que a gente chama de hard skills e soft skills. Então, para você ver um funil muito grande, onde a gente tem um mercado de trabalho gigantesco, com pessoas disponíveis, hoje o Brasil com mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, em qualquer nível de formação, tem gente tirando competência do currículo para conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Então, a gente tem um universo muito grande de pessoas disponíveis nesse mercado. As vagas, obviamente, elas são muito competitivas, qualquer que seja a vaga, né? De faxineiro a professor universitário. Quantos doutores estão aí desempregados? Né? Então, assim, menos vagas do que pessoas disponíveis para essas vagas. Isso também pede, né, um processo seletivo nas empresas cada vez mais rigoroso, que vai envolver tanto a qualificação, que são as competências técnicas, as hard skills, quanto as competências comportamentais, que são as soft skills, que tem a ver com comportamento, aquela máxima que pessoas são contratadas pelas suas capacidades técnicas, mas demitidas por questões comportamentais, ainda está valendo. Tem muita gente graduada aí, muita gente formada, mas que carece de habilidades comportamentais, que carece da competência comportamental, que não tem soft skill nenhuma. E essas pessoas, elas não fixam em lugar nenhum. As empresas, elas rapidinho, né, dão um jeito de eliminar esse candidato, de eliminar esse funcionário. Então, a gente tem novamente aí, ó, descendo no funil do mercado de trabalho aí, a triagem dos currículos. Então, mesmo aqueles que têm qualificação, que têm competência técnica e comportamental, na triagem, alguns não têm o perfil da vaga, que é exigido pela vaga, então menos gente ainda concorre por essas vagas, e no final das contas, os contratados são poucos, né? É uma quantidade mínima. Então, é muito importante que a gente não seja mais um no meio da multidão. Eu costumo dizer assim, que não adianta ser mais ou menos, né? Porque o mundo está cheio de gente muito boa, o mundo está cheio de gente competente, tem muita gente que está buscando aperfeiçoamento, tem muita gente que já está no mercado aí na nossa frente há anos. Como eu preciso fazer, o que eu preciso fazer para me destacar? Porque não dá, tem que se destacar. Para entrar no mercado de trabalho hoje, não dá para ser mais um. Tem que ser o diferencial, tem que ter algum diferencial. Qual que é o seu? E aí a gente chega, né, no ponto que é a parte da otimização mesmo de tudo isso que a gente trabalhou até agora. Levando em conta que eu, né, me preparei na minha graduação, que eu desenvolvi tanto as minhas hard skills quanto as minhas soft skills. Uma vez que eu me conheço, que eu já sei mais ou menos o caminho que eu quero trilhar, o caminho que eu quero seguir, aonde eu quero trabalhar, o que eu preciso cuidar para conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho? Primeira coisa, né, tem a ver com o nosso currículo. Currículo hoje, gente, é algo que não está só no papel que a gente entrega para as empresas. Currículo hoje tem a ver com como você se posiciona
naquele pedaço de papel, que pode ser o seu currículo profissional ou o seu currículo Lattes, no caso da graduação. O seu perfil no LinkedIn, por exemplo, que é um currículo virtual, não deixa de ser. Com seu perfil nas redes sociais, o que você projeta ali, qual a sua postura lá. Hoje em dia, a gente não separa mais mundo real do mundo virtual. É tudo uma coisa só. Quando a gente procura um profissional, a primeira coisa que a gente vai procurar hoje como referência se aquele profissional é bom ou não, é procurar nas redes sociais. Você vai procurar um cabeleireiro, o que você vai procurar? Você vai lá no Instagram para ver. Deixa eu ver como foi o trabalho dele. O que ele andou fazendo nos últimos dias? Ah, você quer contratar um professor? Você vai lá no LinkedIn. O que esse professor já fez? Onde que ele está? Como que está o Instagram? Esse movimento é feito por todas as empresas. Então, às vezes, a pessoa fica muito preocupada com o papel em si, com o currículo. E hoje em dia, gente, sinceramente, eu falei, eu não vou trazer, porque eu tenho também uma palestra que só ensina a elaborar currículo, por exemplo. Mas hoje em dia está tão cheio de coisas na internet, disponíveis aí de modelos de currículo, que qualquer pessoa graduada consegue fazer. O importante de um currículo, que o papel chega primeiro que a gente, o currículo chega na nossa frente, é você cuidar bem daquele currículo para que ele seja apresentável. Não falar nem de mais, nem falar de menos. É você colocar ali as suas experiências em ordem decrescente de data, né? Você colocar ali todas as suas experiências profissionais em termos de qual foi o lugar que você trabalhou, quais foram as atividades que você já desenvolveu, qual foi o ano de entrada e saída de cada ambiente que você passou. Não precisa colocar todos os empregos da sua vida, os 3 últimos estão de excelente tamanho. Você precisa conseguir definir um parágrafo com a síntese das suas qualificações profissionais, no que você é bom, o que você dá conta de fazer, resumidamente ali. Qual que é o objetivo do seu currículo? Para qual área você está tentando aquela vaga, né? E demais informações que tem a ver com seus contatos pessoais, né? Não precisa documento, não precisa foto, a não ser que a empresa peça. E algumas informações adicionais, como, por exemplo, alguns cursos que sejam relevantes para a área que você está buscando, aquela vaga, e também se você tem disponibilidade de viagem, se você tem carteira de habilitação, por exemplo, idiomas, essas informações são importantes para ter no currículo. Tá vendo? De maneira breve, você consegue colocar num currículo profissional as informações mais importantes. Um recrutador leva, em média, cerca de 8 segundos para fazer uma varredura no seu currículo. É simples, a pessoa bate o olho no papel e, através dessas palavras-chave que a gente coloca ali, que tem a ver com a área que a gente está buscando, é possível saber se a pessoa tem um perfil da vaga ou não. Isso para um currículo profissional, que é um currículo que deve ser cada vez mais enxuto, 2 páginas no máximo, se você tiver muita experiência profissional, o ideal é 1 página, não precisa ter capa, não precisa escrever currículo, né? Isso é o papel que chega na nossa frente. Mas não é isso que vai fazer a diferença para você numa possibilidade de entrevista de emprego. O que vai fazer a diferença para você na hora de tentar um emprego, uma vaga, é a sua questão atitudinal. É o seu comportamento diante daquela vaga, diante daquela oportunidade. Tem pessoas que chegam para uma entrevista de emprego sem fazer uma leitura, né, do lugar onde ela vai trabalhar, sem entender qual a vaga que ela vai executar, sem entender qual é a história daquela empresa que ela está concorrendo à vaga. Gente, isso é pesquisa básica, entrar no site da empresa, que lugar é esse, o que trabalha, qual que é a missão dessa empresa, quais são os valores dela, por que eu quero trabalhar aqui. Essas questões já têm que estar formuladas na sua cabeça para o caso de uma entrevista. Obviamente, também hoje não dá para preparar, você fala isso, você se comporta daquilo. A gente tem que buscar muito uma palavra que chama bom senso. É claro que hoje a questão da imagem pessoal pesa muito. O que é essa imagem pessoal? É estar adequado à realidade do trabalho que eu vou tentar aquela vaga. Então, se eu vou tentar uma vaga no fórum, por exemplo, não adianta eu querer ir de bermuda, não adianta eu querer ir, né, vestida inadequadamente para aquele ambiente. Para qual vaga você está concorrendo à vaga? Para qual vaga? Para qual empresa você está concorrendo à vaga? Como é o comportamento das pessoas que trabalham ali?
no sentido de imagem que essas pessoas passam, de vestimenta que elas usam, porque a gente tem que estar adequado para o ambiente que a gente vai trabalhar, né? Então, assim, essa imagem pessoal, ela precisa estar conectada com o ambiente de trabalho, mas precisa conversar com quem você é também. Essas questões pontuais de forma de se vestir, forma de se comportar, forma, né, de tudo isso, está sendo quebrado, assim, muitos paradigmas em relação a isso. Porque hoje tem se cogitado muito essa individualidade mesmo das pessoas, cada um é o que é. É claro que a gente tem que estar arrumado, tem que estar higienizado, tem que estar bem vestido no sentido de estar limpo, estar asseado, né, de estar ali com uma postura profissional adequada para aquela vaga, aquela oportunidade que está se abrindo na minha frente. Então, é importante que eu esteja também... só um minuto, gente. Estou na palestra. Pode. É importante que eu esteja também preparado para participar de uma entrevista de emprego conforme as demandas daquele ambiente que eu estiver tentando. Isso é muito importante. Eu preciso fazer essa leitura. Isso também tem a ver com inteligência emocional. A leitura daquele ambiente para estar cada vez mais preparada para aquele ambiente que eu vou trabalhar. Ok? E as redes sociais, elas vão denunciar um pouco isso. Quem sou eu nas redes sociais? Como é que eu estou me apresentando ali no meu universo pessoal, profissional, e como que eu estou tentando pleitear aquela vaga. As coisas precisam ter uma certa coerência, né? Então, se você não cuida disso, começa a cuidar de agora, que você ainda está na faculdade, começa a observar isso antes, porque isso pode fazer a diferença no futuro. E lembra que as pessoas vão te procurar ali através dos seus canais, das suas redes sociais, para quem tiver redes sociais, né? Para quem não tiver, cuidar do currículo, do esmero do currículo, do asseio do currículo, do papel que hoje em dia vai virtualmente, né? Mas aí eu chamo de asseio, eu chamo de cuidado, é você simplesmente justificar o seu texto, por exemplo, é você utilizar o mesmo número de fonte, o mesmo número de tamanho de fonte, a mesma fonte, o espaçamento adequado, cuidado com as margens, sabe essas questões? Gente, a beleza está no detalhe. E a gente precisa ficar de olho nesses detalhes, a gente precisa estar antenado com esses detalhes. Eles fazem muita diferença. E aí, já caminhando aqui para o nosso finalmente, qual que é o objetivo mais importante da sua vida? Pensa nisso, né? Qual que é o objetivo principal da sua vida? O que esse objetivo diz de você? E aí você vai escrever uma carta, não agora, vou deixar o link aqui no chat também, uma carta para você mesmo, ou no dia da sua formatura, ou daqui a 3 anos, ou daqui a 5 anos. Estabeleça o tempo para você mesmo, né? Nessa carta, você vai analisar o que você já conquistou até o momento, fazer essa projeção num tempo futuro. Só que essa carta, gente, hoje em dia tem um recurso que eu chamo de a carta para o futuro. Eu vou deixar aqui no chat para vocês, o site chama futurime.org. É um site que você consegue mandar um e-mail para você mesmo, daqui a algum tempo esse e-mail vai chegar na sua caixa. Você que está mandando, ninguém vai ter acesso a esse e-mail, e se você colocar a data, né, numa projeção daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos, naquela data que você estipulou, aciona na sua caixa de e-mails o seu e-mail pessoal aí, de você mesmo, para você mesmo, né? O que você se projetou no futuro, e você pode comparar com aquilo que você tinha pensado, aquilo que você tinha estipulado para a sua vida, enfim. Então, escrevam a carta para o futuro e veja se você conseguiu alcançar, atingir aqueles objetivos até então. Calma. E aí, por que isso, né? Porque é muito fácil a gente perder o contexto de quando a gente quer algo, de quando a gente quer alguma coisa. Eu conheci muita gente que sonhou dia e noite, por anos. Pessoa que sonhou em passar no vestibular. E daí, quando finalmente essa pessoa passou, aquilo virou normal. Então, quando a gente conquista algo, é comum nos acostumarmos que já temos aquilo para a nossa vida e focar em outros desejos. Mas se você rebobinar a fita da sua vida e procurar por momentos nos quais você queria algo que parecia extremamente grandioso, que nunca imaginou ser possível, e depois você foi lá e fez, eu tenho certeza que você vai encontrar alguns exemplos. Voltar para esse momento e pensar em todos os detalhes sobre como você transformou
algo que parecia impossível em uma realidade pode te dar um norte precioso sobre como ultrapassar obstáculos. Esse é um livrinho muito legal de uma moça, não sei se vocês conhecem, chamada Bel Pace. Ela ela é formada em engenharia pelo MIT, e ela escreveu um livro chamado A Menina do Vale. Eu fiz um processo de mentoria com ela, com pessoas, mais para criar conexão mesmo, né? Com pessoas de todo o país, e fora do país também, que tinha um da Alemanha, e tinha um árabe também, inclusive. E aí, conversando, assim, ela um dia falou essa frase, disse que estava no livro dela, e eu achei a frase muito interessante, porque a gente passa muito por isso, né? De repente, a gente está num determinado lugar, num determinado cargo, e a gente simplesmente esquece de como foi o caminho para chegar até lá. E na faculdade é a mesma coisa. Às vezes você quer muito ser alguém, seguir uma certa profissão, e você consegue. Mas, de repente, quando você chega lá, você esquece como é que foi todo o processo dessa caminhada. E esquece que muitas vezes você nem acreditava que você conseguiu atingir aquele objetivo. Você nem acreditaria, né, que poderia ser capaz de conseguir chegar naquele lugar. Ou você esquece o quanto você precisou se desenvolver para conseguir trilhar esse caminho. Quando você olha para trás e percebe que você deu conta, que você foi lá e fez, né, que você conseguiu chegar onde você pretendia chegar, é muito, muito, muito reconfortante, fortalecedor, motivador, né? E a gente olha e fala assim, gente, a gente é capaz mesmo. Então, valorize o projeto de vida que vocês trilharam para vocês e valorize o caminho que vocês trilharam até aqui. Quem foi responsável por isso não é nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos que você mesmo, né? É responsabilidade sua. E como mensagem final, porque agora eu vou abrir, já que vocês não me interromperam, né? Não existem desculpas, gente. Quem quer, faz. Se você acha que pode conseguir as coisas ou não, de uma certa forma, você está certo. Então, a gente fica arrumando desculpas para a gente mesmo. A gente é muito bom em enganar a gente mesmo. De não fazer determinada coisa num momento, ou de não querer aperfeiçoar em determinada área, ou de achar que tem que parar para descansar. Tudo que você projetar para a sua vida, né, se você disser que vai dar conta ou que não vai dar conta, você está certo. Depende de você seguir esse caminho ou não, depende de você concluir o que você começou ou não, né? Tudo depende da gente. Eu acho que quando a gente se empodera das nossas escolhas, quando a gente assume o compromisso e a responsabilidade pelo caminho que a gente está querendo seguir, é muito mais fácil da gente parar de ficar inventando culpados para as nossas mazelas, né? E para aquilo que a gente não deu conta de fazer. A gente tem a escolha de fazer ou de não fazer. De toda forma, são escolhas, né? E que vocês possam seguir e chegar lá onde vocês pretenderem chegar, nos objetivos de vocês, e olhar para trás com esse olhar de gratidão e agradecer e valorizar todo esse percurso encontrado. O meu e-mail está aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa, me deixam aqui, me colocam à disposição. E eu abro agora, nessas últimas nessa última meia horinha aqui, para alguma dúvida de vocês, que vocês quiserem perguntar, falar, tá? É isso. E agradecer mesmo a oportunidade. Bom, Michele, primeiro, sim, né, é uma felicidade poder te ouvir, né, é uma fala muito gostosa. Eu vi alguns comentários aqui também, né, no chat, quando você perguntou se estava tudo tranquilo, o pessoal, algumas pessoas colocaram, né, que estava ótimo, e realmente, né, foi uma fala, assim, que eu diria perfeita, né, uma fala muito acolhedora, né, uma fala aconchegante, que eu acho que traz justamente se reconectar, né, às vezes a gente no nosso dia a dia, na nossa correria, às vezes a gente acaba se desligando, se distanciando de nós mesmos, e fica muito difícil fazer escolhas quando isso acontece, né? Então, acho que a sua fala é muito confortável nesse sentido, porque dá um aconchego aqui no coração, né? Nesses pensamentos, às vezes, acelerados, marcados pela ansiedade, da gente entender que o processo, às vezes, ele pode ser muito mais fácil do que a gente imagina, né? Bastando a gente voltar a atenção para nós mesmos. E aí, lembrando aqui que o pessoal colocou algumas mensagens no chat de dificuldade de receber o e-mail com o resultado daquele teste,
E acho que alguém colocou aqui também que não conseguiu acessar esse último link que O você link do colocou. futuro. Ah, tá, eu esqueci de colocar no chat aqui. Deixa eu colocar o da carta para o futuro, era muito legal. Deixa eu colocar aqui no e-mail para vocês nesse momento. Ó, eu fiz o teste com o da tríade do tempo várias vezes e ele veio certinho para mim. Então, talvez seja algum ponto que vocês não estão preenchendo, alguma coisa. Ele faz uma perguntinha, acho que são 3 perguntas ali sobre o seu e-mail, sobre a sua empresa. E aí, mesmo quem não esteja trabalhando, coloca lá, né? Coloca que é uma empresa de tantas pessoas e tal, e já vem automaticamente esse resultado. Mas se o pessoal não conseguir, Cris, depois eu tenho esse teste em PDF, eu posso mandar para você e você manda para os alunos que participaram. Sim, pode ser. A gente tem o contato deles aí, né, Pedro, na lista de presença, né? Sim, a gente tem todos os e-mails que o pessoal está preenchendo, então a gente consegue enviar as informações. Ótimo. E aí esse teste tem lá as perguntas, né? Ele é um pouco mais longo, e aí você faz a soma e consegue ter a porcentagem de cada uma das esferas do tempo. É importante, a circunstancial e a urgente. E aí vocês podem comparar com essa tríade ideal, de 70, 10 e 20. Uhum. Ótimo, Michele. Então, assim, né, parabéns pela fala, foi muito gostoso te ouvir, tá? E aí eu vou deixar em aberto, então, para o pessoal poder se manifestar, né, colocar aí, de repente, né, como que foi também, né, ouvir a fala da Michele, como que bateu aí, né, para vocês, dúvidas, relatos, fiquem à vontade. Eu penso que esse momento, que bom, Camila, obrigada. Esse momento é um momento assim que, no caso de transição, para quem está na transição entre a faculdade e o mercado de trabalho, ou para quem está aqui, né, ainda começando um curso, ou no meio do curso, são questões que eu trago mais como uma vontade mesmo de bater um papo mesmo com vocês, porque a gente não para, Cris, né, para pensar sobre essas questões. A gente vai simplesmente fazendo, a gente liga lá o piloto automático, começou um curso, vou fazer esse curso até o final e tal, e a gente esquece de fazer certas perguntas, ou de analisar certos contextos, ou mesmo questões pessoais nossas, porque a gente simplesmente quer uma oportunidade, qualquer que seja essa oportunidade. Mas eu acho que é bom a gente ter essa conexão mesmo, pessoal, para saber se, de repente, eu chegar num caminho e descobrir que aquele caminho não tinha nada a ver comigo, e simplesmente não ter parado para pensar sobre isso. Eu acho que pode ser acontece com muita gente, obviamente, né? Mas se eu tiver esse olhar, se eu tiver a oportunidade de ouvir alguém falar sobre isso, é uma possibilidade a menos de chegar nesse ponto, né? E uma coisa que eu acho importante também, né, Michele, que tem a ver com isso, que acho que às vezes a gente acaba se distanciando dos nossos interesses, dos nossos desejos, parte em função também de um mecanismo de comparação, né? Eu vejo isso no trabalho do apoio psicológico, eu vejo que isso é muito vivo, né? Através das redes sociais, esse mecanismo muito impulsivo de se comparar com o desempenho do outro, né? Então, você vai nas redes sociais, você vê, nossa, o fulano já está fazendo tal estágio, o fulano já está, né, em tal empresa, mas a gente coloca isso como uma meta para nós, por esse mecanismo da comparação, mas eu vejo também que não está muito claro se é por aí também que deveria ser o melhor caminho, né? Esquecendo que cada um tem o seu ritmo, cada um deveria ter a sua trajetória, né? E você acaba colocando a trajetória do outro como algo que deveria se encaixar para você também, né? Então, assim, queria que você pudesse falar um pouco também o que você percebe dessas comparações, o quanto que isso pode ser um boicote para a nossa realização também. Total, Cris. E hoje, inclusive, né, o próprio Instagram parou com a questão das curtidas, justamente para a gente parar um pouco isso, porque isso acaba adoecendo, né? O mundo e as pessoas, os jovens principalmente, esses altos índices de depressão, né, ideação suicida, a gente tem muito isso no plano universitário, e quando a gente vai ouvir o relato dos jovens, adolescentes e pessoas adultas, inclusive, essa comparação está muito evidente no discurso, na fala. A grama do vizinho está sempre mais verde que a nossa. Só que o que a gente esquece muitas vezes, pessoal, é que quando eu olho no Instagram, que eu tenho ali um retrato
O que eu tenho ali é uma imagem totalmente deslocada da realidade. Às vezes a pessoa está mal, mas é óbvio que ela não vai colocar aquilo nas redes sociais, né? O fato dela estar fazendo um estágio, o fato dela estar fazendo um monte de coisa ali, não quer dizer que ela esteja também feliz com aquelas decisões dela. Vai que ela está no piloto automático também. Eu acho que o que cada um leva para a sua vida, a forma com que cada um faz as suas coisas, é muito pessoal, é muito individual, particular de cada um, e a gente precisa respeitar, inclusive, o nosso ritmo. É o que eu disse, eu faço uma série de coisas, mas isso tem a ver com o meu ritmo enquanto pessoa. Tem pessoas que vão tentar fazer o mesmo e não dão conta, não conseguem, adoecem. Eu acho que a gente ficar se projetando no outro vai criar falsas expectativas e muita frustração. Então, assim, novamente volto na conexão com a gente mesmo, né? Até que ponto eu preciso olhar para o outro e me espelhar no outro, no sentido de querer ser igual ao outro, sem respeitar o que de fato faz sentido para mim. Né? São questões que na carreira e na vida a gente tem que ficar muito antenado, porque a gente se pega se comparando com um coleguinha que viajou nas férias e a gente não, né? Que foi para a praia e eu não fui. Ai, que vontade de estar lá na praia. Quando é uma brincadeira, ok, mas e quando isso entra mesmo, né, para a mente da pessoa e ela começa a se comparar de tal forma que o colega está, né, fazendo mestrado, doutorado, está PhD e ela está lá na graduação ainda, ou às vezes tem gente que fica pedalando no curso, né, se boicotando também e custa sair, enfim, e acaba que quanto mais ela vê os colegas indo para frente, ela vai ficando cada vez mais para trás e vai ficando deprimida, vai ficando infeliz com aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado com essas comparações, muito cuidado mesmo, porque isso adoece e isso também não diz da realidade de muita gente. As redes sociais estão aí para mostrar um lugar perfeito, né? Lá todo mundo é bonito, lá todo mundo é magro, lá todo mundo é feliz, todo mundo é bem-sucedido. Então, não é o melhor caminho de comparação, né? Lá é o plano do ideal, do perfeito. E hoje em dia está muito na moda, né? As pessoas exporem muito a sua vida nas redes sociais. Então, a gente expõe e acaba virando um lugar para depositar frustrações, para colocar os monstrinhos para fora, porque a gente também se permite nas redes sociais mostrar o nosso pior lado, com comentários, com formas agressivas de se expressar. Então, assim, gente, eu acho que a gente tem que ter, na verdade, um olhar crítico sobre as coisas, desde a comparação, quanto também sobre o que é que eu estou vendo ali. Será que aquilo é aquilo mesmo? Será que aquilo representa a pessoa de fato? Será que eu preciso estar daquele jeito? Eu acho que a gente precisa começar a ser mais autônomos nas nossas escolhas, nas nossas trajetórias, nas nossas vidas mesmo. E tentar ser a gente mesmo, independente de qualquer coisa. Ótimo. Bom, gente, quem quiser ligar o microfone ou colocar no chat... Vocês não abrem câmera aqui não, gente? O pessoal é tímido. É tímido? Nossa, sabe por quê? Eu acho tão importante a gente ter essa conexão, sabe, Cris? Eu falo muito com os meninos aqui também. Porque a gente vê bolinhas, né? A gente vê bolinhas em todo lado e eu não consigo deixar de perceber o quanto a gente, às vezes, e isso diz, né, dos alunos, e é uma questão que eu estou jogando para vocês refletirem, eu estou cutucando também, tá, gente? Que eu acho isso um pouco sintomático, porque às vezes eu pergunto assim, gente, vamos abrir a câmera? Eu falo, tem vergonha de abrir a câmera, né? Não acho que me sinto exposta e tudo, mas, gente, se a gente tivesse numa palestra presencial, a gente estaria todo mundo aqui de câmera aberta. E para nós que estamos aqui falando, o que gera conexão com as pessoas e a oportunidade de se conectar é extremamente importante e relevante para o mercado de trabalho, né? É você poder olhar no olho, é você poder ver o outro, mesmo que seja virtualmente. Estar virtualmente ali com a pessoa não quer dizer que a gente está separado, a gente não está distanciado, a gente está junto aqui. Obviamente, cada um no seu espaço e eu aqui em casa, mas quando eu me proponho a me mostrar, a falar sobre, não precisa abrir não, tá, gente? Se vocês estiverem incomodados, não precisa, mas é só mesmo uma provocação, porque hoje as entrevistas estão acontecendo por meio dos telecanais.
Então, você faz uma terapia hoje também virtualmente com psicólogo, você se encontra com médicos de maneira virtual, e o nosso espaço aqui, o espaço que a gente está trocando, que a gente está conversando, ele é real. Então, da mesma forma que eu estou aqui, vocês também estão aí. Quando a gente se permite abrir, conversar, olhar, se conectar, isso é muito positivo. E para uma entrevista de emprego, isso precisa ser treinado, né? A habilidade de se comportar numa entrevista, de você conversar olho no olho com a pessoa do outro lado da tela, com o entrevistador ali, hoje também é muito relevante. Né? Depois, provavelmente, vocês vão ter a oportunidade de participar de um processo seletivo presencial, lá depois de uma terceira etapa, de uma terceira fase. As primeiras, geralmente, são virtuais e com o recrutador ali na sua frente, perguntando, fazendo perguntas, entrevistando. Então, vamos tirar essa vergonha de lado, jogar debaixo da cama e começar a abrir câmeras nos momentos de reunião, de entrevistas, porque isso faz toda a diferença para nós e para vocês mesmos, entre vocês se conhecerem, né, se conectarem. Eu acho isso muito válido, muito positivo. Esse aí é o link, né? Para a presença, né? Isso, o segundo link que você tinha colocado, né? Não, esse do Pedro aqui acho que é da presença do pessoal, não é? Sim, esse é da presença, tá. porque algumas pessoas não estavam conseguindo acessar. A dificuldade era da lista de presença? Achei que era o link da Michelle. Tá. Não, era da lista. Bom, acho que é isso então, Cris. Isso. Bom, e aí eu queria só reforçar, né, como o pessoal, então, não se manifestou, eu queria só, por último, né, Michelle, reforçar algo que você trouxe, que é em relação a esse momento da transição, né, que a gente sabe que é um momento que mexe, realmente, né, um momento bastante ansiogênico, a gente tem aí uma série de expectativas, misturada com uma série de fantasias também, de como vai ser essa saída, de como vai ser chegar lá nesse mercado de trabalho. E algo, né, que eu acho muito interessante, que você traz isso na sua fala, quando você fala das oportunidades, né, que a gente precisa experimentar, a gente não precisa fechar a porta previamente. Vão lá, vão experimentar, se for lá, ok, se não for, a gente tem a possibilidade de reconfigurar a rota, né? Sim. E eu acho isso super interessante, porque a gente tem esse imaginário, né, a gente já passou por isso, e eu vejo que o aluno também tem isso no imaginário, de pensar que a escolha ela tem que ser a primeira, tem que ser acertada e para o resto da vida, né? Então, assim, é uma escolha onde, uma vez feita, você não pode voltar atrás. E eu acho que a sua fala, ela reforça justamente a desconstrução disso. A gente pode ir lá, escolher, se for lá, ótimo, se não for, tá tudo bem também, e vamos reconfigurar o caminho, né? Eu acho que o que faz o sucesso, às vezes, de um profissional é a quantidade de vezes que ele consegue cair e levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Porque nem sempre a gente vai fazer escolhas acertadas na vida, gente. Isso aí é de praxe, né? E às vezes a gente fica se cobrando esse acerto de primeira, acertar no curso, acertar no trabalho, acertar na linha que eu vou seguir, na área de atuação que eu vou seguir, e não necessariamente as coisas acontecem nessa área. Às vezes é preciso a gente errar algumas vezes para entender qual que é o caminho certo que a gente vai seguir. Isso vale para quem vai empreender novos negócios, quanto vale para quem está entrando no mercado de trabalho. Às vezes a gente idealiza uma empresa, por exemplo, né? Aquela empresa é a empresa dos meus sonhos, quero muito trabalhar lá. E quando você cai na empresa, você vai ver que não era nada daquilo que você imaginava. Você não precisa ficar ali batendo a cabeça num lugar que não está te fazendo feliz. De repente, você pode procurar uma outra oportunidade, por que não? Porque quando a gente trabalha num lugar insatisfeito, a probabilidade da gente não dar o melhor de nós, da gente não exercer de fato a nossa competência, o nosso talento, é muito grande. Né? Agora, quando você está num lugar que você está satisfeito, que você está bem, que você sente que o clima é legal, que você pode confiar nas pessoas, que você se sente seguro, aí sim você consegue criar, inovar, você consegue, né, ser feliz. E a nova geração que vem hoje aí, né, a gente está falando, eu sou da geração X, tem geração Y, geração Z, e as novas gerações não são pessoas que se firmam num lugar. Estabilidade não é a palavra mais para essas pessoas. As pessoas, o que elas querem hoje? Estar num lugar, numa empresa, que elas possam exercer ali as suas capacidades, que elas possam estar numa empresa onde elas possam equilibrar a vida pessoal e profissional, ter qualidade de vida. E hoje as empresas já estão sabendo disso, elas estão buscando melhorar os seus espaços, estão buscando melhorar os seus processos. Existe uma preocupação crescente, sim, com
Obviamente, eu estou falando de grandes empresas, ainda tem muita coisa para ser trilhada nesse caminho, mas tem uma série de empresas aí que estão, de fato, preocupadas com seus colaboradores, que estão buscando, né, formas e meios inovadores de se trabalhar a gestão, uma gestão mais humanizada, mais ética, mais cuidadosa com o ser humano. E olha que legal, né? Tanto a gente pode trabalhar em empresas assim, quanto a gente pode criar empresas assim. Eu gosto muito de tirar a questão da formatura. Porque quando eu falo em formatura, é como se a gente saísse dentro de uma forminha, formatado. Quando eu gosto de quebrar com essas ideias, né? Eu acho que a gente pode sim construir o emprego dos nossos sonhos. Eu acho que por que não a gente pode ser gerador de renda? Por que não a gente pode empreender novos negócios? Por que a gente não pode criar parcerias? Né? Por que a gente não pode pensar em novas possibilidades? Por que a gente tem que formar para ser mais um no mercado de trabalho? Então, assim, vamos desconstruir certas coisas que colocaram para a gente, que fizeram a gente acreditar a vida inteira, e vamos pensar em novas perspectivas, gente. Eu acho que a gente está aí para buscar novos caminhos mesmo, para nos superar sempre, para crescer, para inovar, e porque o mundo exige, o mundo pede isso cada vez mais. Independente da área, a gente tem novas demandas sérias aí pela frente, né? A própria questão da sustentabilidade. Hoje a gente vê aí questões que têm a ver com relacionamento humano nas empresas, tem uma perspectiva do ESG, que fala de ambiente, de sustentabilidade, do social e também da governança, que são meios mais transparentes, mais éticos de se trabalhar. Isso está sendo pauta nas maiores empresas do mundo para se trabalhar, e isso leva em conta também um novo perfil de gente, pessoas que estão mais conectadas com as necessidades humanas e sociais e ambientais do planeta. O mundo está pedindo socorro, a pandemia veio aí para isso. E eu acho que é aqui na faculdade, na universidade, que a gente pode criar esse caminho, né, de pessoas que pensem um pouco mais fora da caixa para a gente conseguir transformar esse lugar que a gente vive num lugar melhor, para viver, para trabalhar e para interagir uns com os outros. Ótimo, Michele. Bom, a gente então fecha, né, a nossa apresentação de hoje, a nossa atividade do apoio pedagógico. Mais uma vez, Michele, a gente te agradece pela disponibilidade, né? Aproveitei de quebra aí para poder te rever também, que foi muito prazeroso, além de te ouvir. Agradeço também a presença de todos os participantes, todos os alunos e profissionais que estiveram aqui com a gente, e continuem aí acompanhando as nossas agendas, tanto pelo Instagram, quanto os e-mails, o site institucional. A gente sempre tem muitas ações aí bacanas para poder pensar tanto a realidade do ponto de vista, né, das demandas psicológicas, quanto pedagógicas. Então, a gente está aí numa agenda bem frenética, com muita coisa legal acontecendo, e que vocês possam voltar sempre. Bom, Michele, um abraço para você, felicidades, ótima semana, e que a gente possa se reencontrar aí em breve, tá? Um grande abraço para você e para todo mundo. Muito obrigada, Cris, um prazer te ver também. Obrigada, pessoal, valeu. Que eu possa ter contribuído um pouquinho aí para a tarde de vocês. Obrigada, Alessandra, obrigada, Rosângela, e beijo para vocês até alguma próxima oportunidade, se Deus quiser. Ótimo. Tchau, pessoal, boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada, Pedro, obrigada, Ana. Boa tarde.